Canal Brasil Pátria do Evangelho, 25ª palestra. O orgulho e o egoísmo. A origem do orgulho e do egoísmo. O egoísmo e o orgulho têm origem no sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm razão de ser e utilidade, pois que Deus não faz coisa inútil. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso, mas simples e ignorante. Foi o homem que, ao usar um mau instinto que Deus lhe deu para a sua própria conservação, se tornou egoísta e orgulhoso. O egoísmo tem origem no orgulho. Ambos andam assim de mãos dadas. São sentimentos onde o amor próprio procura manter a individualidade em prejuízo da vida coletiva. Todos nós trazemos suas marcas em nossa conduta, em face de estarmos ligados ao instinto de preservação. A importância que o homem, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. O orgulho. O orgulho é próprio de pessoas que nutrem excesso de admiração e de amor por si próprias, apresentando como características altivez, vaidade, soberba e arrogância, sendo que tais qualificativos podem levá-las, inclusive, a tratar as demais pessoas com desprezo. É uma imperfeição que demonstra a ausência de humildade. Compreende-se que o orgulhoso vive numa atmosfera ilusória de destaque social ou intelectual, criando assim barreiras muito densas para penetrar na realidade do seu próprio interior. Na maioria dos casos, o orgulho é um mecanismo de defesa para encobrir algum aspecto não aceito de ordem familiar, limitações da sua formação escolar e educacional, ou mesmo resultado do seu próprio posicionamento diante da sociedade, da imagem que escolheu para si mesmo, do papel que deseja desempenhar na vida. Quando o orgulho atinge o máximo, é sinal de uma queda. Os orgulhosos, soberbos, sempre acabam se dando conta da escolha errada de caminho que fizeram. Se às vezes insistem nessa escolha errada, mais árdua certamente será a sua recuperação, pois necessitarão de mais tempo para refletir e emendar-se, o que os leva normalmente à revolta e a não se humilharem, como seria de esperar, aprofundando-se ainda mais a sua queda. As principais reações e características da pessoa orgulhosa são: tem amor próprio muito grande, contraria-se por pequenos motivos, reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outra pessoa em relação ao seu comportamento. Necessita ser o centro das atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Não aceita a possibilidade de cometer erros, mantendo-se sempre fechado ao diálogo construtivo. Menospreza as ideias do próximo. Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de presunção, como que se reafirmando na sua importância pessoal. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior, seus gestos são estudados e dá demasiada importância à sua posição social e ao prestígio pessoal. Acha que todas as pessoas que o cercam, por exemplo, seus familiares e amigos, devem girar em torno dele. Não admite se humilhar diante de ninguém, achando a atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. Usa da ironia e do deboche para com o próximo, nos casos de discussão sobre qualquer assunto. Ele pouco se conhece. Como é muito presunçoso, nada pode arrancá-lo do erro, pois ele evita sempre tudo quanto serve para esclarecê-lo. Odeia que o contradigam e não se agrada, senão com a companhia de aduladores. O egoísmo. Todos os males que assolam a humanidade, todas as pequenas e grandes misérias da sociedade se devem ao egoísmo. A criminalidade que gera insegurança, os acidentes de trânsito, a corrupção, as tragédias passionais, os enganos, as maledicências, as desonestidades, dentre outras mazelas sociais, se devem ao egoísmo.
A maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um só pensa em si antes de pensar nos outros e quer, antes de tudo, de satisfazer os seus próprios desejos, é natural que procure proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo, sacrificando sem escrúpulos os interesses alheios, quer nas coisas mais insignificantes, quer nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. Os benfeitores espirituais ensinam que o egoísmo é a chaga que deve ser banida da face da terra. Por causa do egoísmo, o progresso moral da humanidade anda a passos muito lentos. É impressionante como os homens são egoístas e, sobretudo, como agem com egoísmo, mesmo nas pequenas coisas ou nos acontecimentos mais triviais do dia a dia. E é tal comportamento que os vão conduzindo ao terrível engano de querer levar vantagem em tudo e sempre. O egoísta, a fim de satisfazer a sua ambição desmedida e a ganância incontrolável, vai passando por cima de valores imperecíveis, como a honestidade, a seriedade, a honradez, a ética, a correção de conduta. A causa do cristianismo não ter ainda conseguido cumprir sua missão na Terra está no egoísmo, na sua invasão dos corações humanos, no seu antagonismo à caridade, impedindo a ação desta na mente e nos corações dos homens. As características de um comportamento do tipo predominantemente egoísta são: o egoísta apenas pensa e age no sentido de conseguir o que quer, tudo o que pensa e deseja, e não aceita um não como resposta, quando aquilo que deseja depende da anuência de outra pessoa. O egoísta não respeita o próximo, não se preocupa em saber se vai prejudicá-lo ou não. Ele precisa ter à sua volta pessoas submissas, tem prazer em liderar, subjugar seria a melhor palavra, até porque, como líder, faz com que as pessoas ajam de acordo com suas vontades. Os egoístas vivem tão centrados neles próprios que se esquecem dos demais e das suas necessidades. Pensam apenas em si próprios, em como satisfazer seus desejos e como atingir seus objetivos. São arrogantes, se dão excessiva importância e não levam em conta as opiniões nem pontos de vista dos demais. Apenas lhe interessam seus próprios objetivos e, se tem no sentido de atingir tais objetivos, que utilizar o próximo em seu próprio benefício, não hesitarão em fazê-lo. São pretensiosos, pretendem estar sempre por cima de todos, desejando ocupar um lugar de destaque. Quando alguém sai mal, tende a culpar os demais, convencendo-se a si próprios de que o erro foi do outro. Dessa forma, reforça o seu próprio ego ao observar, segundo eles, o equívoco da outra pessoa. Nunca pensam na possibilidade de prestar ajuda aos demais e tranquilizam sua consciência pensando que ninguém o ajudaria em situações similares ou em momentos difíceis. São pessoas frias, as quais não transmitem afetos. São exigentes, exigem que os demais os tratem com respeito e admiração no máximo grau possível. Considera que todos aqueles que o rodeiam devem valorizar e reconhecer seus méritos. Apresentam falta de interesse nas atividades que outras pessoas sugerem. Se tudo não está do seu jeito, melhor desistir. Pessoas egoístas não conseguem se envolver em atividades que tragam mais benefício ao outro do que a elas próprias. Uma pessoa egoísta raramente tem um grande círculo social. Os amigos inventam desculpas para se tratar dela e a família não faz questão de tê-la por perto. No trabalho, apresenta problemas para desenvolver projetos em equipe. O combate ao orgulho e egoísmo. O orgulho e o egoísmo, em especial o egoísmo, são o verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada uma das pessoas é mais ou menos vítima.
É necessário combatê-los, portanto, como se combate uma epidemia. Se quiserem que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar lições de moral, é preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal, o orgulho e o egoísmo. É esta chaga que deve merecer toda a atenção daqueles que desejam seriamente o bem da humanidade. O orgulho e o egoísmo são, portanto, os alvos para os quais todos os verdadeiros homens de bem devem dirigir suas armas, suas forças. Que cada qual dedique, assim, toda a sua atenção em combatê-los, começando por si próprios, pois esses monstros devoradores de todas as inteligências, principalmente o egoísmo, são a fonte de todas as misérias terrenas. Eles são a negação da humildade e da caridade, e por isso mesmo os maiores obstáculos à felicidade dos homens. Destruir o egoísmo e o orgulho é impossível, dizem algumas pessoas, porque esses vícios são inerentes à espécie humana. Se fosse assim, seria impossível o progresso moral, ao passo que, quando consideramos o homem em diversas épocas, reconhecemos a ocorrência de um progresso inegável. Logo, se ele sempre tem progredido, em progresso continuará. Por outro lado, não haverá, porventura, algum homem limpo de orgulho e de egoísmo? Não há exemplo de pessoas dotadas de natureza generosa, em quem o sentimento do amor ao próximo, da humildade, do levantamento e da abnegação parece que nasceram com elas? Felizmente, em apoio ao combate ao egoísmo e orgulho, existem pessoas dotadas de natureza generosa, em que o sentimento do amor ao próximo, da humildade e do levantamento e da abnegação parece inato. O número dessas pessoas é superior ao dos orgulhosos e egoístas. E se parece menor, é porque a virtude sempre modesta se oculta na sombra, ao passo que o orgulhoso e o egoísta se põem sempre em evidência. Torna-se dessa forma necessário destruir as causas produtoras do mal. A principal é evidentemente a falsa ideia que faz o homem da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Não sabe de onde vem, julga-se mais do que é, não sabendo para onde vai, concentra todos os pensamentos na vida desse mundo. Deseja viver o mais agradavelmente possível, procurando a realização de todas as satisfações, de todos os gozos. É por isso que investe contra o seu semelhante, se este lhe opõe obstáculo. Então, entende dever dominar, porque a igualdade daria aos outros o direito que ele quer só para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do próprio bem-estar, e a liberdade deseja só para si, não concedendo a outra pessoa, senão o que lhe fira as prerrogativas. Se todos têm essas pretensões, hão de seguir perpétuos conflitos que farão comprar bem caro o pouco gozo que conseguem obter. A cura poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. De resto, não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Para que o orgulhoso e o egoísta deixe de crer em sua superioridade, é preciso provar-lhes que eles não são mais que os outros e que todos lhes são iguais, que a igualdade é um fato e não uma teoria filosófica. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas. Fim. É o fim desta palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.